Vamos hoje, para que essas coisas antigas? Hoje só mora com qualquer, sai quando você quiser e faz o que você quiser. Casa depois dos 3 filhos, as pessoas eles pensam, ficam junto 10 anos depois eles vamos casar. Você está fazendo o que então? Você está não, não. Mas então, o que significa o casamento? O que é o casamento para essas pessoas? Então, o casamento realmente é para estabelecer uma família, porque a família é um tijolo que faz parte da sociedade. Se estraga, imagina, tem famílias estragadas, houve problemas, traição, separação, divórcio, não sei o que, e a sociedade? O que vai acontecer? Então, isso que Allah subhanahu wa ta'ala quis, que o único caminho que protege o ser humano para não desviar. Não podemos brincar com essas coisas. Estamos mexendo com o próprio ser humano. São coisas que não podemos mexer, não podemos brincar com essas coisas. Essas coisas são importantes, são coisas que tem que seguir. Não podemos brincar, a gente achar e legislar, fazer uma legislação. Não, tem que seguir. Quem vai seguir, ele vai inshallah, vai ter essa felicidade, essa tranquilidade, e não haverá problema na vida dele. E se a gente, por exemplo, aqui no Ocidente em geral, no Brasil, realmente é uma coisa muito diferente do que a religião diz, eles acham que não, antes do casamento as pessoas podem ficar livres. Mas livres, o que significa livres? Onde está o limite? Não tem limite ou não tem limite? Não tem, mas onde está o limite deles? Sabe? Então, vira uma bagunça realmente. Mas tem que ser organizado. Não podemos brincar com esse combustível, porque esse combustível, esse instinto muito perigoso. Senão, uma coisa para você achar, uma coisa para você vai ter uma vida do ser humano, vai ter uma outra geração, vai ter outro ser humano que vai ser criado e vai assumir a responsabilidade. Então, agora como podemos realmente, para falar sobre o assunto muito grande para falar uma aula só, mas aqui, por exemplo, em Brasil, a gente tem que ter muito cuidado. Eu queria também sempre falar com nossas irmãs também, para ter muito cuidado aqui do casamento, porque muitas delas, elas acabam caindo de algumas situações que realmente eles ficam enganados em muitas situações. Ele recebe uma promessa, e hoje a internet virou moda. As pessoas eles se casam quase na internet, não sei. Eles se conhecem pela internet. E recebi uma pessoa que vem de Turquia e ele falou que eu quero casar hoje, mas cadê a sua esposa? Está no aeroporto, ele está vindo. Eles se conhecem na internet só. Então, ele é de um país, ele é do outro país. Eles combinaram tudo, eles só falta o dia do casamento, eles vão se encontrar para fazer o casamento. Ele nunca assim sentou com ela, nunca conversou, claro, face to face. Eles nunca sentaram para conversar, nunca, só na internet. Ele não conhece ela. Mas como assim? Vocês chegam aqui só para... a gente conversou na internet, mas na internet não resolve o problema. Então sempre tem que ter esse período
do noivado, que cada um conhece o outro para não haverá problemas no futuro. Isso é muito importante. E também para não... muitas irmãs também, elas acreditam, não sei como, elas acreditam em qualquer coisa que o homem fala. Eles conversam na internet e aquele fica prometendo, falando, e eles acreditam. Tem muitos casos que eles mandam convites para esses rapazes virem para cá e depois eles descobrem que tudo foi uma mentira, tudo foi uma enganação. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, não acredita. Você tem que ter muitos... Antes de fazer qualquer promessa, tem que ter certeza e tem que saber e conhecer aquela pessoa com quem você está conversando, com quem você está falando, para não acontecer, para evitar esses problemas. E realmente tem muitos casos que a gente, todos os dias a gente ouve, passa nas mesquitas, situações que realmente são lamentáveis, que casos que casamento que não deu certo, que ela pensa uma coisa, ele também pensa uma outra coisa e acaba fazendo muitos problemas e termina com choro. Elas ficam chorando, falando. Mas a gente tem que sempre, inshallah, evitar e perguntar antes de fazer qualquer compromisso. Não faz casamento antes de perguntar e procurar falar para qualquer irmã que queira casar, para ela procurar a mesquita mais próxima para perguntar se essa pessoa, sobre a pessoa ou sobre... Se ela não conhece, tem que perguntar sobre, não só ele, sobre a família dele, sobre que... Claro, a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala vem quando tem boas intenções de duas partes, tanto da mulher e tanto do homem. Allah subhanahu wa ta'ala dá a bênção quando os dois tenham boa intenção. Então isso é muito importante, a gente tem que ter boa intenção. O casamento para ficar para sempre, não para um tempinho, não, o casamento realmente é uma coisa que seria uma coisa para demorar, para ficar a vida inteira. Então quando a gente tem essa intenção, Allah subhanahu wa ta'ala coloca a misericórdia e coloca a bênção dele dentro desse casamento. Esse aqui. Como? Então, o noivado no Islã não é como o namoro aqui no Brasil. Realmente o namoro aqui no Brasil, se vocês perguntam aos avós de vocês, eles vão explicar para vocês como era o namoro aqui no Brasil. O namoro aqui era como realmente o noivado no Islã. Então o noivado no Islã é um período que os dois que querem casar, que têm essa intenção de casar, um período para os dois podem sentar e conversar e cada um conhece o outro. Pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser até que os dois eles chegam a uma decisão que é isso que eu quero. Então esse período para conhecer a cultura dela, para conhecer o pensamento dela, e ela também para saber
esse um novo marido, como ele pensa, como ele, ideias dele. Talvez você acha que não, é muito longe, não? Um pensamento muito diferente. Então, para evitar problemas no futuro, tem esse período que é importantíssimo para os dois se conhecerem. Agora, não vai ter em contato físico. Eles só podem se encontrar num lugar público. Eles não podem ficar sozinhos durante esse período. Então, sempre o encontro tem que ser um lugar público, um lugar que tem pessoas, não podem ficar juntos durante esse período, mas eles podem sentar, podem conversar, podem... Isso é o noivado. Então, um período antes do casamento, para os dois se conhecerem. Quando você assim conhece já o marido, o noivo, então depois você toma a sua decisão. Não tem esse tempo máximo, mas não é recomendável também. Como? 32. Não é recomendável que demora muito. Então depende de cada um. Não tem um tempo determinado, mês, 2 meses, não existe. Até que os dois ficaram convencidos que é isso que querem. Então depois vem o casamento, vem o contrato do casamento, depois de estudar, de pensar, fazer istihara, aquela relação que a consulta você faz. Então, quando você sente tranquilidade que isso é o que você quer, então depois vem o segundo passo, que é o casamento. Chefe, tem aquele costume às vezes de falar com o pai da moça, ou o irmão, ou alguém que ela confie, até para passar mais confiança para ela, né? Que a intenção do rapaz realmente é boa, bem intencionada. Realmente isso faz parte da nossa tradução, que tradução árabe ou tradução islâmica, realmente isso existe. Porque para que a menina ou a mulher não sente que ela vai enfrentar isso sozinha, ela vai precisar a opinião do pai, a opinião da mãe. Então isso é importante, mas claro, eles não têm como falar em nome dela. Ela quem decide, ela a opinião dela que é válida, mas eles também fazem parte da consulta. E para também, claro, você tem que respeitar a família dela. Você não pode chegar assim diretamente para casar com uma mulher sem assim, pedir isso da família dela. Então faz parte do respeito. Mas se durante o noivado o encontro é público e tal, a internet vale? É válido esse noivado pela internet? Válido, mas tem limite também, porque não podemos também, claro, tem tempo, mas sempre a gente tem que assim, tentar não mexer com as coisas íntimas, não falar coisas assim na internet. Fala o que é necessário, fala coisa fora do necessário. O que você quer saber, pode conhecer na internet. Um veículo também, uma forma para você conhecer o outro. Mas eu também digo para você, não é suficiente. Você tem que sentar e conversar e assim, na frente dele. Mas o primeiro passo pode ser na internet, não tem problema. Mas com limite, você sabe, cada um de nós sabe o que é limite e o que não, onde você pode falar e conversar. Não tem dúvida o seguinte, quando a pessoa vai se casar, tem que ter uma pessoa responsável, né? Que você escolhe que vai te orientar. Isso tem que ser feito antes, quando ela já fica noiva, ou só quando ela vai se casar? Quando ela vai se casar. Precisa no contrato tem que ter um responsável que ele quem vai assim, fazer o casamento com outro homem. Porque a mulher ainda ele não pode assim,
chegar e falar com ele, ou colocar mão com ele, ou ele... Então, na hora que ela vai se casar, ela coloca um procurador, um responsável para fazer o casamento. E pode ser o pai dela ou Pode ser. Mas Com se for preferia. brasileiro, Charlie, o pai dela não é muçulmano. Como é que funciona isso? Então pode ser também, pode ser, e se ele tem na família outro, por exemplo, irmão, ou qualquer da família que é Mas, muçulmano. Charlie, eu fiquei sabendo que tem que ser muçulmano. A pessoa não pode ser de outra religião. Não, realmente no Islã, se a mulher é em cima não é um menor da idade, ela tem idade, ela não precisa de ninguém. E deu protetor? Ela não precisa de ninguém para ela pode ela fazer. E isso tem realmente divergência entre na jurisprudência, existe essa divergência. Alguns dizem que não precisa, ela pode fazer, porque Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão que eles próprias, eles podem fazer, chegar e fazer. E outros dizem não, eles exigem ter um responsável. Esse responsável tem que ser muçulmano. Então, quando não tem realmente esse tutor ou esse responsável muçulmano, ela mesmo pode fazer. Puxa, quando Ou pode colocar como qualquer outro muçulmano, não tem problema. Pode escolher qualquer muçulmano que ele pode fazer por ele. Então, quando você fala noivado, é aquele cabetério que eles falam? Não, Katbektab já é casamento. Katbektab já é o casamento, mas o noivado antes do Katbektab, antes do contrato, antes do casamento. Então, porque eu já vi assim, aí eles fazem o cabetério, né? E depois que tem a festa, depois, né? Na mesma hora, né? É só a festa, mas não o casamento. O casamento já foi feito. Então eles já são marido e mulher. Isso, já é só marido Mas ou mulher. não moram na mesma casa, né? Só Mesmo depois da assim, festa, né? mesmo assim. Já podem... Já podem sair, podem como casais, não tem problema. E aí, por exemplo, assim, de repente eles decidirem que não querem mais antes de fazer a festa, aí podem se separar. Então, Aí se separa como casados já? então depende assim, se a gente tem que perguntar os dois, se houve alguma coisa entre eles ou não. Se, por exemplo, eles ficaram num lugar fechado, então aí a decisão muda. E se eles nunca se encontraram, também tem outra decisão. Então depende da situação. Mas é considerados como casais, como homem ou mulher, como marido. Quando isso da festa da língua, né, que eu vi algumas opiniões, eu não consigo entender se é obrigatório ou não, porque temos que tirar uma foto. Ou recomendável, não é obrigatório, voluntário. Se tem que ser antes, tem que ser depois, tem várias discussões que eu fiquei. O que eles chamam isso? Antes, como antes? Não, antes não. Não, tipo na hora ou logo depois, eu não posso passar nesse tempo. Então, pode ser depois. Porque eu não entendi o que Ele falou sobre o walima. O walima, É festa. aquela festa do casamento. No árabe se chama walima. Então, esse pode ser depois, pode ser no dia do casamento, pode ser também, pode ser depois. Pode ser no cabetério, Isso entra do costume mesmo. Nosso costume é assim, mas na religião não precisa. Pode ser que leva ela no mesmo dia e vai para a casa dele, sem festa, sem nada. Não é que tem alguma coisa, acho, falando que sem a walima não teria casamento. Uma coisa assim. Sem o quê? Sem a festa não teria o casamento de fato. Como se faltasse alguma coisa, não sei. Como se não pudesse fazer alguma coisa só por causa da festa. Não, a festa não é uma festa que alguns sábios na jurisprudência eles colocaram como uma condição que o casamento seja publicado. Então, uma condição, quando você casa tem que publicar o seu casamento. Mas isso não significa que tem que fazer festa, mas tem que publicar. Não pode ser secreto. E não pode ser secreto, tem que publicar. É uma das condições para não fazer, por exemplo, você sai com ela na rua e as pessoas vão ver que tem. As pessoas vão pensar que você está fazendo uma coisa errada. Por isso, quando você casa, tem que declarar o seu casamento.
Mas isso não é todos os sábios concordaram e colocaram como uma condição. Mas eu apoio também essa, que tem que ser publicado, não pode ser segredo. Gente, tem alguma coisa que o senhor acha importante a respeito do contrato, assim, que vale a pena falar? Como vai para a internet, muita gente às vezes está assistindo e tem alguma dúvida. O senhor recomenda ou sugere que se cuide, ou que se coloque ou que não se coloque, enfim, a parte burocrática da coisa, o contrato em si de casamento. Contrato escrito? Tem alguma coisa que vale a pena a gente lembrar? Claro, para garantir os direitos da mulher e então tem que ser uma coisa escrita, não pode ser uma coisa só. E quem já ele tem casamento no cartório aqui, segundo as leis aqui do país, então pode ser, se ele tem uma coisa escrita, um contrato registrado no cartório, então podemos fazer sem papel, mas se não tem, a gente tudo tem que ser registrado. Para ninguém depois negar, falar. Tem que ter coisa escrita, com testemunhas, tudo registrado. E uma curiosidade, que é uma coisa que acontece, às vezes tem casamentos de pessoas de países diferentes, né? O contrato em si, o casamento em si, ele é reconhecido em todos os países, daí, independente de onde seja, da origem da pessoa, ou não. Países islâmicos? É porque às vezes, por exemplo, tem um brasileiro ou uma brasileira e uma pessoa de fora. Aí o contrato é reconhecido pelos dois países, no caso. Tem que ser nada, né? Uma cópia. Pode traduzir. Traduzir. Não, para ser reconhecido amplamente, eu preciso que ser nada. Você entendido, né? Vou fazer só em português, é saudita. O que mais? Quem tiver dúvida, talvez valha também procurar qualquer mesquita ou um sheikh mais próximo, né, para complementar o que já assistiu, se tiver mais. Então isso também é uma coisa importante. Eu recebi vários casos que a mulher vem aqui reclamando que ela teve um casamento com um rapaz, não sei o que não deu certo, e só ela avisa quando deu problema. Depois do separação, quando ele fugiu, quando ele saiu, quando ele não sei o que. Isso também não é assim. Antes de fazer qualquer coisa, quer casar com qualquer, antes procura mesquita, procura sheikhs, procura para perguntar como eu faço para garantir o meu direito, para saber o que eu vou casar com, quais são as regras. Então, para saber tudo isso, para evitar esses casos. Então, isso é muito importante. Eu recebi em casa, a gente se casou, não sei, eu fui no lugar, casou, mas ele depois não sei o quê. E ele reclama, esse muçulmano fez isso, pode ser isso no Islã, não sei o quê, mas ela só se viu reclamar depois do problema. O certo vem antes de fazer qualquer coisa, antes de trazer ele para cá. Tem que perguntar o que eu faço, isso é bom, não é bom, o que ele fala, o que ele quer fazer. Então sempre a gente procura consultas com as pessoas que têm experiência. Para não fazer uma coisa errada, eu não sabia disso, eu não sabia que no Islã tem mulheres que eles acham que não tem separação, não tem divórcio, não tem. Então, para evitar tudo isso, melhor, antes de fazer qualquer coisa, procura mesquita, procura sheikh para explicar a situação, para não cair nesses problemas. Deixa eu perguntar uma coisa assim. É raro, por exemplo, assim, o casal comemorar o dia do seu casamento, por exemplo, assim, estou fazendo 10 anos, 15 anos, o marido dá flores, essas coisas, é raro? Se não tem uma coisa ilícita, não tem problema. Por exemplo, se o casal sai comer fora, com as crianças, o marido dá dentro flores. do ilícito não tem problema. Não tem. Uma coisa que Só entre eles, comemorada, não é uma festa, só. que Allah subhanahu wa ta'ala
no Corão Sagrado também alguns acontecimentos que ele, depois de 10 anos, ele vem relembrar os muçulmanos naquelas coisas que já aconteceram. Então, aconteceu isso várias vezes no Corão, que Allah subhanahu wa ta'ala, quando acontece uma coisa boa e bom, a gente sempre falamos dela e comemoramos, mas não como uma coisa, não fazemos como uma coisa assim, escolher uma data determinada, podemos fazer dentro do lícito, umas coisas, uma reunião familiar, fazer jantar, isso não tem problema não. Você falou em data separadas, não naquela mesma data, é isso? É melhor para não virar como uma data assim específica. Também não podemos falar que não pode, porque não existe uma coisa que proíbe. Que dentro do lícito, quando fazemos uma coisa, uma reunião, um jantar, então não uma coisa religiosa, estamos fazendo uma coisa religiosa, uma coisa da religião, uma coisa que a gente acha que uma reunião familiar que junta todo mundo para lembrar aquele dia que nós se conhecemos. Dentro desse sentido, não tem problema. Mesmo que o próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele sempre jejuava na segunda-feira, e quando ele foi perguntado por que o Senhor jejua toda segunda-feira, ele justificou porque o dia que ele nasceu. Então ele lembrava aquele dia porque ele nasceu na segunda-feira também. Então, uma coisa que quando tem um acontecimento bom, a gente não é ruim, a gente fica assim comemorando, lembrando, mas não fazendo coisas ilícitas. Dentro do lícito, uma reunião lícita, e dentro desse sentido não tem problema. Então, por exemplo, assim, a criança faz aniversário no mês de outubro. Nesse mês, não na data que a criança nasceu, mas comemorar. Isso pode fazer. Escolha, não colocar na data para não ficar uma coisa como Eid. Eid que significa que você todo ano você aquela vira uma coisa também, uma coisa. Então escolha outra data, não precisa ser naquele dia. Pode uma semana depois, uma semana antes, e pode fazer. Especialmente aqui no Brasil, talvez lá nos nossos países que não tem esse costume, mas aqui talvez as crianças não entendem, ele quer fazer, sabe? Ele exige que ter, eu queria ter ou participar do amigo que ele está fazendo. Então tem essa tolerância nessas situações, não tem problema. Tá bom? Sobre o dote, ele não precisa ser necessariamente material. Pode ser espiritual? Pode ser, no caso, noivo, pedir ao noivo o ensinamento do Corão. Pode ser. O mais importante é que ele aceite aquela coisa. Pode ser uma fortuna, pode ser uma coisa simbólica e pode ser uma coisa, um ensinamento. O mais importante é que ele aceite. Esse é o objetivo dele. A filosofia do dote, que o homem, como homem, o Islã, ele assume a responsabilidade de sustentar a família. Então ele tem que provar isso para a sociedade. Então quando ele vai casar, ele vai falar para a família da mulher e para falar para a sociedade que eu sou capaz para sustentar a família. E a prova disso que eu vou colocar o dote. Então o dote é uma prova que o homem ele tem capacidade para sustentar aquela família. Então esse é o sentido que é um direito também para a mulher, que ela não tem obrigações para sair trabalhar e
pode servir como garantia para ela se acontecer alguma coisa e houve uma separação, pelo menos ela fica com uma coisa assim separada, uma coisa preservada para ela. Então tem essas justificativas. Pode desligar, por favor.